O cristianismo primitivo surge em um mundo profundamente marcado pela cultura greco-romana, onde conviviam tradições filosóficas como o estoicismo, o ceticismo e o neoplatonismo. Nesse cenário, a nova fé não aparece como um sistema filosófico pronto, mas como uma experiência viva, enraizada na pregação, na comunidade e na expectativa de transformação espiritual. Ainda assim, desde cedo, ela se vê diante de um desafio inevitável: como comunicar sua mensagem em um mundo moldado pela filosofia? Nos primeiros séculos, o cristianismo se desenvolve mais como prática do que como teoria. As comunidades cristãs se organizam em torno da memória de Jesus, da leitura das Escrituras e da vivência ética, marcada por valores como humildade, caridade e esperança. No entanto, à medida que cresce e se expande pelo Império Romano, o cristianismo passa a dialogar com o ambiente intelectual ao seu redor. E é nesse ponto que começa a transição que levará à patrística. Os primeiros pensadores cristãos, muitas vezes chamados de apologistas, tentam defender a fé diante das críticas pagãs e, ao mesmo tempo, mostrar que ela não é irracional. Aqui surgem figuras como Justino Mártir, que procura estabelecer pontes entre o cristianismo e a filosofia grega. Para ele, há uma espécie de semente do logos presente na razão humana, o que permite reconhecer elementos de verdade em filósofos como Platão e Heráclito. Esse movimento é decisivo. O cristianismo começa a deixar de ser apenas uma fé vivida e passa a se tornar também uma fé pensada. A linguagem filosófica, antes externa, passa a ser incorporada como instrumento de expressão teológica. Termos como substância, essência e logos começam a ser utilizados para explicar conceitos cristãos. Ao mesmo tempo, outros autores seguem caminhos diferentes. Tertuliano, por exemplo, adota uma postura mais crítica em relação à filosofia, questionando até que ponto Atenas, símbolo da razão filosófica, deve se misturar com Jerusalém. Essa tensão revela algo fundamental. O cristianismo primitivo não absorve a filosofia de forma passiva, mas dialoga com ela de maneira seletiva e muitas vezes conflituosa. À medida que avançamos no tempo, esse diálogo se intensifica e se aprofunda. O cristianismo passa a enfrentar questões internas, como a natureza de Cristo, a relação entre Deus e o mundo e o problema do mal, que exigem uma elaboração conceitual mais rigorosa. É nesse contexto que se consolida a patrística, o período dos pais da Igreja, onde a fé cristã é sistematizada com o auxílio da filosofia. Um dos grandes nomes dessa transição é Agostinho de Hipona. Influenciado pelo neoplatonismo, ele realiza uma síntese poderosa entre fé e razão. Para Agostinho, a verdade não é apenas algo a ser buscado externamente, mas algo que se revela no interior do ser humano, uma ideia profundamente marcada pela tradição platônica, mas reinterpretada à luz do cristianismo. Assim, o cristianismo primitivo não deve ser visto como um bloco homogêneo, mas como um processo dinâmico. Começa como experiência comunitária, entra em diálogo com a filosofia e gradualmente se transforma em um sistema teológico complexo. A patrística não rompe com suas origens, ela as aprofunda, traduzindo a linguagem da fé para um mundo que exige conceitos, argumentos e coerência intelectual. Se quisermos sintetizar esse movimento, podemos dizer: o cristianismo primitivo nasce como vida, e na patrística começa a se tornar pensamento. É exatamente nessa passagem, da experiência à reflexão, que se constrói uma das bases mais duradouras da história intelectual do Ocidente. Por isso, é necessário compreender o Zeitgeist, o espírito do tempo que marca esse episódio, levando em conta o período histórico, cultural, teológico e até mesmo psicológico que se desenvolveu.